Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui para falar de uma saída relativamente inesperada. Estava aqui bem tranquilo, esperando para ver se sairiam mais informações sobre a vinda de Lucas Blondell, porque precisamos de um lateral direito. E a notícia que chega, bom, tem a notícia do Lucas Blondell, que parece que está mais próximo do Santos, mas ainda não foi confirmado, então não falarei dele. Falarei sim de Marcelo Fernandes, o presuntinho que novamente deixa o Santos Futebol Clube. A notícia saiu agora de tarde. Tô aqui com o link do UOL aberto, na notícia do Lucas Mussetti, falando que em comum acordo, ele pôs entre aspas, Santos e Marcelo Fernandes se separam, separam seus caminhos, e Marcelo Fernandes não faz mais parte da comissão técnica permanente do Santos. Falarei sobre isso, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí o que você acha da saída de presuntinho ou Marcelo Fernandes. Verdade que a gente tá meio sem pauta, então dá para fazer um vídeo assim bem tranquilo sobre o Marcelo Fernandes, mas eu achei muito interessante até para pesquisar um pouco da história do treinador, que, para quem não sabe, é um dos 11 únicos treinadores campeões pelo Santos Futebol Clube. Não vou fazer aqui um vídeo elogiando, o Marcelo Fernandes não era exatamente um cara que eu achava competente o bastante para ser treinador do Santos, mas é fato que ele é um dos 11 treinadores. O Santos só teve 11 treinadores campeões, de qualquer título, inclusive. Mesmo, sei lá, a Conmebol, que é meio pouco considerada, o campeão foi o Leão, que depois foi campeão brasileiro. O Rio-São Paulo, o campeão foi o Vanderlei Luxemburgo, que depois foi campeão brasileiro. Então, só para fazer a lista aqui, o campeão do Paulista de 35 foi o Bilu. O maior campeão de todos foi o Lula, até 66. Depois teve o Antoninho Fernandes, campeão brasileiro em 68, tricampeão paulista, e é tio-avô do Marcelo Fernandes. Então não só o Marcelo Fernandes é um dos únicos 11 técnicos campeões pelo Santos, como também é o único que tem um outro parente também campeão pelo Santos. Então, Antoninho Fernandes, tio-avô de Marcelo Fernandes. O Pepe foi campeão paulista de 73, o Formiga de 78, o Castilho foi o campeão de 84, Cláudio Castilho, se não me engano, e o Luxemburgo, campeão do Rio-São Paulo, do Brasileiro de 2004, de 2006 e 2007, os paulistas de 2006 e 2007, Emerson Leão, Muricy Ramalho, campeão da Libertadores, e Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Além deles, só Marcelo Fernandes se junta a essa seleta lista. É uma lista bem curta se você for parar para pensar. E aí é muito interessante porque, bom, tem muitos fatores aí que suscitam discussão nessa saída do Marcelo Fernandes. Primeiro é a questão da entrevista que o Lisca tinha dado pro Benjamin Bach há certo tempo atrás. Acho que ele era treinador do Ceará ainda, não tenho certeza agora, mas que inclusive foi abordada na coletiva de apresentação dele, em que perguntam sobre a resposta que ele tinha dado ao Benjamin Bach com relação à opinião sobre a questão da comissão fixa, né, a comissão permanente. E ele falou que ele achava até antiético. Ele explicou, de um jeito que eu tendi a concordar, que o pessoal tá lá, tá junto, tá trabalhando junto. E aí quando o time ganha, todos eles ganham, mas quando o time perde, quando o time vai mal, só o treinador e a sua comissão é que tá indo mal, e é essa que vai embora e eles ficam. E é exatamente o que acontecia com o caso do Marcelo Fernandes. Então ele era da comissão permanente do Santos nesse último período, chegado em 2020. Mas ele já era uma figura muito conhecida no Santos, tanto que quando ele foi campeão paulista em 2015, ele era interino, ele foi efetivado só depois do título e foi muito mal também. Ele só comandou o time por 12 partidas, e isso em 2015, né? E a lenda é que quem foi campeão mesmo daquele time foi o Robinho, que chegou no time, organizou, era o começo daquele time
que o Dorival acabou montando, né? Que ia ter Lucas Lima, tinha Gabigol, tinha Giovânio, Marquinhos Gabriel. É um time que eu particularmente vi muito pouco, porque foi o período que eu tava no navio em 2015, então é um time que eu acompanhei pouco. É muito engraçado porque o começo do ano era o Whindersson Moreira ainda, e aí no final do ano já era esse time que tava na final da Copa do Brasil. Quando eu saí do navio, ele já tava na Copa do Brasil, então foi muito estranho essa. Pra mim, esse time de 2015 é muito estranho. Mas o Marcelo Fernandes assumiu a equipe interinamente depois da vitória contra o Palmeiras e do título, e acabou comandando o time aí nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Duas vitórias sobre o Corinthians e sobre o Cruzeiro, quatro empates e seis derrotas, incluindo aí 4-1 para o Goiás, que foi a derrota definitiva, 3-1 para o Grêmio, né? A sequência de quatro derrotas nos últimos quatro jogos para Inter, Fluminense, Grêmio e Goiás. Então era um treinador que não demonstrava muito potencial. Eu tô aqui no Wikipedia dele, inclusive. Aí ele saiu, foi estudar no Barcelona, e aí foi contratado para comandar a Portuguesa Santista, e aí voltou após a saída do Dorival Júnior. Então é muito interessante ver como ele fica no Santos, ele assume, né, esse Santos efetivamente nas 12 primeiras rodadas do Brasileiro, deixa o Santos na zona do rebaixamento, entra o Dorival Júnior, e aí ele é desligado do clube. Ele fica como auxiliar um tempo ainda, aparentemente, de 2015 até 2018 ele acaba ficando. Mas segundo aqui o Wikipedia, ele só vai voltar depois que o Dorival saiu. Talvez ele tenha ficado na base, ou ele conte como contratado do Santos, mas trabalhando com a Portuguesa Santista, onde ele também não foi bem como treinador. E aí ele comandou, ele chegou a participar dos jogos, ele foi auxiliar do Elano. Teve um período depois que o Dorival saiu que o Elano foi treinador, até chegou a ser quase efetivado, mas se eu não me engano, o Elano ganhou quase todos os jogos que disputou, e ele era auxiliar do Elano e saiu quando o Elano saiu, voltando só em 2020 e 2021. E aí ele foi auxiliar do Diniz, do Bustos, do Carille, do Cuca, chegou a ser auxiliar do Lisca agora, e sempre, assim, vou falar dos jogos que ele treinou o Santos. Foi uma derrota para o Bahia na última rodada do Brasileiro de 2020. Né? Já foi disputado em 2021, mas o Santos já tinha perdido a final da Libertadores, entrou com o time absolutamente reserva, foi um jogo bem feio. E o Cuca já tinha saído, né? Já tinha garantido que ia sair. E eu acho que o Ola ainda não tinha chegado. Então acho que foi esse o rolê que ele comandou esse time. E aí teve a saída muito rápida do Ola, e aí ele comandou o time por mais 5 jogos. Derrota pro Boca Juniors lá Bombonera por 2-0. O empate contra o Bragantino, que o Santos era para ter vencido, para mim teve um gol mal anulado. O 5-0 contra o The Strongest, possivelmente a melhor vitória dele como treinador de Santos. A derrota pro Palmeiras, que deixou o Santos no risco de rebaixamento do Paulista, no Paulista do ano passado. E aí ele era o treinador na vitória sobre o São Bento, aí já com o Diniz confirmado como treinador, mas ainda assim assumir a equipe. E aí agora os últimos 4 jogos em que ele teve 3 vitórias e uma derrota. É interessante porque no vídeo de ontem, se eu não me engano, eu comentei que quando ele voltou, era a volta dos que não tinham ido e que não iriam, porque eu achava que ele ia seguir. O Lisca acabou dando uma entrevista quando ele deu a coletiva e quando teve a pergunta sobre essa entrevista que ele tinha dado para o Benjamin Bach de não ser a favor de auxiliar de comissão fixa. Ele, na coletiva de apresentação do Santos Futebol Clube, ele falou que cada caso era um caso e que ele achava interessante ter a presença da comissão fixa lá. Ele sempre se dava bem, muitos profissionais que trabalharam com ele nas comissões fixas dos diferentes times que ele participou, ele acabou reencontrando ou levando junto, ou tendo a oportunidade de trabalhar junto depois. Então ele foi bastante político nessa coletiva de apresentação, mas um jogo depois, não deu nem uma semana direito assim de trabalho, porque ele foi apresentado na quarta-feira, eu acho, passado, então deve ter dado uma semana aí de Lisca à frente do Santos. Anunciaram no final do jogo, não lembro direito agora, mas de qualquer forma ele já assume e
o Marcelo Fernandes sai de comum acordo com a diretoria. Não sei exatamente se foi isso, né? Se foi uma influência da presença do Lisca ou do Newton Drummond, uma maneira de mudar a visão sobre a questão de comissão fixa. Na matéria do Lucas Mussetti, diz que o Santos tem a ideia de reforçar e profissionalizar a sua comissão permanente. Agora eu vou entrar assim, numa questão de opinião, porque, primeiro, eu acho que o Marcelo Fernandes já devia ter saído antes. É, Depois do trabalho que ele fez muito fraco em 2015, eu acho que ele já deveria ter ou tido a oportunidade de ser efetivado, e aí a gente vê de verdade se ele tinha a capacidade para ser um treinador, mesmo que interino. E como ele não estava saindo, eu achava que ele, enfim, não tendo essa oportunidade, eu achava que ele deveria sair junto, por exemplo, depois dessas duas eliminações vergonhosas que o Santos teve contra Corinthians e Tátira. Eu falei que eu concordava com o que o Lisca disse, porque eu de fato acho que você não pode ter uma comissão fixa que não se responsabilize pelos resultados ruins. Que de fato só apareça quando o time está nesse período sem treinador e aí ele é eximido de qualquer responsabilidade, mas quando ele está presente, está sendo pago pelo clube e o time vai mal, não ter nenhum tipo de culpa no processo, né? Não ter nenhum tipo de responsabilidade no processo. Então eu acho que a saída dele é válida, não pela pessoa, não tenho nada contra isso. Eu até acho que ele realmente gostava do Santos. Pelo fato dele ter essas raízes no Santos, né? O Antonio Fernandes ser tio avô dele, me dá sempre a sensação de que é parte daquelas famílias ou grupos políticos que estão sempre próximos do Santos Futebol Clube, que é uma coisa que existe muito na Vila Belmiro, pelo menos é o que dá a entender, né? Não vou aqui acusar nem criticar ninguém, nem estou falando que ele seja efetivamente, mas dá essa impressão, até alguns livros. Tem um livro do Literatura Fantástica que eu fiz, acho que era da Santos Box mesmo, falando do título de 78, se eu não me engano. E aí tinha vários nomes que eram conhecidos e que são parentes, tios, avô, pai, de pessoas que ainda estão presentes na política do Santos. Então eu acho que o Marcelo Fernandes deve ter uma relação assim muito próxima desses grupos políticos, então talvez ele tenha ficado tanto tempo mais por isso do que por competência. E eu não, de novo, não tô julgando a pessoa, não tô julgando o caráter, eu só acho que ele é um treinador que não tinha a capacidade mesmo para ser, nunca demonstrou, pelo menos, talvez tivesse, mas nunca demonstrou a capacidade, o potencial para ser um treinador que fosse capaz de levar o Santos como treinador principal. Já tinha mostrado isso em 2015, não achei que evoluiu até agora. Então, estar lá para ser essa comissão permanente e não contribuir efetivamente para o clube, que eu acho que ele não fazia, e só entrar para ficar tapando buraco, eu não via muito sentido. Então, acho que foi uma saída que deveria ter acontecido talvez até antes. E aí, volto aqui na matéria do Lucas Mussetti, que diz que o Santos tem a ideia de reforçar e profissionalizar a sua comissão permanente. E aí eu quero saber, o Santos sabe o que ele quer com a sua comissão permanente? Já comentei em um outro vídeo, mas uma ideia que o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe deu, que eu acho interessante, o Santos trazer alguém que tenha potencial para ser o treinador efetivo do Santos, mas que precise se preparar mais. Ele sugeriu o Elano, ele inclusive disse que conversou com o Elano e o Elano aceitaria vir como auxiliar técnico para eventualmente aprender com o treinador que porventura viesse, e aí em algum momento, em alguma oportunidade, assumir a equipe. E aí pelo menos tem um sentido a comissão permanente. Não é só ficar lá para tapar buraco ou ficar informando o que o time tem de peculiar ou de diferente, ou o que o time acha. Não é essa a função da comissão permanente. Eu acho que se fosse isso, por exemplo, Trocel, o Elano ou algum ex-jogador, que fosse o Giovani, mas enfim,
Só mencionei Giovani porque o Marcelo Fernandes chamou ele para ser auxiliar em um dos jogos, dois dos jogos, mas que traga assim, o Elano que tá trabalhando como treinador, que tá se esforçando para assumir o cargo, é, pelo menos vai ter um motivo, ele vai ter um sentido de estar lá, ele vai aprender, ele vai sentir como é que é o ambiente do Santos, e aí eventualmente se ele for assumir, ele não vai ser jogado de paraquedas, ele vai assumir mais ou menos sabendo o que está acontecendo, e o Santos vai ter como objetivo prepará-lo para que se torne o treinador efetivo. Talvez manter uma outra comissão permanente com o treinador do Sub-20, não sei, até porque o Santos utiliza muito. Eu acho que existem possibilidades melhores do que deixar eternamente o Marcelo Fernandes como estava sendo. Então, de novo, não sei se isso foi influência já do Lisca ou se foi uma coisa que era como o Newton Drummond vê o futebol, não sei exatamente o que é, mas eu acho que é uma decisão tardia e acertada. Antes tarde do que nunca, o clássico antes tarde do que nunca. Desejo sorte pro Marcelo Fernandes, não tenho nada contra ele, de verdade. Eu realmente acho que ele deve ter uma história no Santos muito forte e deve ser torcedor do Santos mesmo. Mas como treinador eu não via a função dele muito útil no Santos Futebol Clube. Então, muito interessante. O Lisca chega, um jogo depois sai o Marcelo Fernandes, que parecia que ficar eternamente aí. Vamos ver como que evoluirá essa questão da comissão permanente no Santos. Também um elemento aí muito peculiar do Santos Futebol Clube. Pretendo subir no sábado um vídeo que eu fiz com um amigo meu que torce pro América Mineiro, o Alexandre Schkiloff, que já tinha participado aqui no canal, e ele fala exatamente sobre como o Lisca trabalha. Confira o vídeo, tá bem interessante, depois quando ele for postado. Mas talvez seja um pouco disso, então. A gente conversou muito sobre como o Lisca tem uma ideia muito clara de futebol e ele funciona melhor quando tem um grupo na mão. E aí, dentro da minha reflexão, talvez pro Lisca funcionar melhor, ele e o Newton Drummond tenham que fechar um pouco o CT, controlar bem o ambiente deles, mais propício para eles, para que o time compre melhor a ideia deles de jogo e de trabalho, de treinamento. E aí talvez a saída do Marcelo Fernandes passe por esse processo de um controle do departamento de futebol maior do Lisca e do Drummond, que eu não vou nem, de novo também, não vou criticar, não vou elogiar, mas eu acho que é possível que seja o melhor jeito para isso funcionar, já que o Lisca parece ser um treinador que não gosta muito de interferência externa no trabalho dele e parece ser muito brother aí do Newton Drummond. Então vamos ver como será feita essa nova comissão permanente, se vai ser permanente mesmo, né? Se às vezes não vai ter ou vai ser de modelos diferentes, mas fica aí o registro da saída, enfim, inesperada até sob certo aspecto, de Marcelo Fernandes da comissão permanente do Santos. Como já aconteceram outras vezes, eu não vou falar assim que seja uma saída definitiva, eu não duvido nada daí mais um ano ou mais uns 3 treinadores depois ele acaba voltando, mas enquanto isso a gente confere o que é que o Santos pensa e se o Santos vai fazer uma comissão permanente que efetivamente tenha um planejamento e um objetivo muito claro. Certo, pessoal? Então esse foi um vídeo um pouco oportunista aí, aproveitando essa saída, a gente tá meio sem pauta, mas um elemento que eu achei interessante aí e talvez seja um indício para ficar de olho nesse trabalho do Lisca que começa aí no Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixa um like, compartilhe e diga se você acha que foi acertada, se você acha que foi mais um erro da diretoria, que comete seus erros, não vou aqui passar pano também, mas que nesse caso eu acho que acertou, tardiamente. Então diga aí o que você acha, se você acha que a diretoria acertou, se a diretoria errou, se era para ter tirado mesmo o Marcelo Fernandes, o que você achava do trabalho dele. E no mais, continue acompanhando o canal, tragam mais santistas e pra cima deles. Abraço!